O livro de Enoque é uma obra religiosa judaica antiga, atribuída a Enoque, o bisavô de Noé. Enoque, um homem justo, andou com Deus e foi levado ao céu. Lá, ele recebeu visões divinas. O livro relata essas experiências místicas e jornadas sobrenaturais, oferecendo um vislumbre das antigas crenças sobre anjos, demônios e o cosmos. O livro de Enoque nem sempre esteve disponível. Por séculos, esteve perdido para o mundo, conhecido apenas por fragmentos e referências em outros textos. Então, uma descoberta notável ocorreu. No século XVIII, exploradores encontraram cópias completas na Etiópia. Esses manuscritos etíopes foram escritos em ge'ez, uma língua antiga. Essa descoberta causou ondas de entusiasmo nos círculos religiosos e acadêmicos, fornecendo uma peça que faltava no quebra-cabeça da compreensão das primeiras crenças judaicas e cristãs. O livro de Enoque não é apenas um artefato antigo, é uma janela para uma época em que as linhas entre o céu e a terra pareciam borradas. Ele fala de um mundo repleto de anjos e demônios, onde o destino da humanidade estava em jogo. Pense num Senhor dos Anéis da época, só que real, pelo menos para eles. O livro de Enoque não é um texto único e unificado. É uma coleção de escritos, cada um oferecendo insights exclusivos. Uma das seções mais cativantes é o livro dos Vigilantes. Ele conta da história de anjos caídos que desceram à terra. Esses anjos, chamados Vigilantes, cobiçaram as mulheres humanas. Sua união levou ao nascimento de gigantes, os Nefilins. Os Nefilins causaram estragos na terra, causando corrupção e derramamento de sangue. Isso irritou Deus, que enviou um grande dilúvio para purificar o mundo. O livro dos Vigilantes explora temas de pecado, julgamento e as consequências de se desviar da lei divina, tipo uma novela das 9 daquela época. Outra seção significativa é o livro das parábolas. Aqui, Enoque testemunha a corte celestial. Ele vê Deus, descrito como o ancião de dias, e o Messias, referido como o Filho do Homem. Essa seção oferece imagens vívidas da vida após a morte e do julgamento final. O livro de Enoque não se esquiva da batalha cósmica entre o bem e o mal. Ele apresenta uma visão de mundo dualista. Anjos e demônios estão constantemente em conflito, competindo pela influência sobre as almas humanas. Essa luta é fundamental para entender a mensagem do livro. Apesar de seu conteúdo intrigante, o livro de Enoque não faz parte do cânone oficial da Bíblia hebraica. As autoridades judaicas debateram sua inclusão, mas acabaram por excluí-lo. No entanto, ele manteve sua importância, sendo citado ou referenciado em vários livros da Bíblia hebraica. Os primeiros cristãos tinham o livro de Enoque em alta conta. Ele é citado no Novo Testamento, particularmente nas cartas de Judas e Pedro. Essas referências demonstram sua influência no pensamento cristão primitivo. Eles o viam como uma fonte de sabedoria sobre anjos, demônios e o fim dos tempos. A influência do livro de Enoque se estende além do judaísmo e do cristianismo. Ele aparece em outras tradições religiosas, incluindo os manuscritos do Mar Morto e os textos gnósticos. Essa influência generalizada fala de seu apelo duradouro, fornecendo terreno fértil para explorar ideias sobre o sobrenatural, a cosmologia e a condição humana. O livro de Enoque, embora antigo, continua a fascinar os leitores hoje. É um testemunho do poder duradouro da sabedoria antiga e da fascinação humana pelo desconhecido. Seus temas de bem contra o mal, a natureza da vida após a morte e o papel dos seres divinos nos assuntos humanos permanecem relevantes. É como se fosse um Lost da antiguidade, sabe? Os estudiosos modernos continuam a estudar o livro de Enoque, descobrindo suas camadas de significado e importância histórica.
Ele oferece insights valiosos sobre o desenvolvimento do pensamento judaico e cristão, lançando luz sobre as crenças e práticas de pessoas que viveram séculos atrás. O livro de Enoque nos lembra que a busca por significado e compreensão é atemporal. É uma jornada que abrange gerações. É uma jornada que continua a nos inspirar e desafiar até hoje. Ao mergulharmos em suas páginas, nos conectamos com o passado e lutamos com questões eternas que ressoam com a humanidade há milênios.